E se uma criança de 5 anos pudesse enxergar algo que psicólogos com décadas de estudo ainda tentam compreender, revelando segredos sobre a alma humana que explicam por que certas pessoas fogem das câmeras como se fugissem de espelhos? Ela treme ao ver fotografias penduradas na parede da sala, sussurrando com lágrimas nos olhos. Algumas pessoas não aparecem direito porque a luz delas está partida por dentro. Como explicar que uma criança descreve conceitos de trauma psicológico profundo usando metáforas que levariam anos de terapia para formular? E mais aterrorizante, o que ela realmente vê quando olha para essas pessoas? Era uma tarde nublada de setembro quando tudo começou. Valentina Cardoso brincava no pequeno jardim dos fundos da casa em Petrópolis, cidade serrana do Rio de Janeiro, conhecida por suas névoas densas e silêncio pesado que parece carregar segredos antigos. Daniela Cardoso, farmacêutica de 34 anos, observava a filha pela janela da cozinha enquanto preparava o jantar. Mulher meticulosa, acostumada à precisão das dosagens e fórmulas, Daniela sempre buscou explicações lógicas para tudo. Mas, naquela tarde, algo mudou. A forma como Valentina parou de brincar, abandonando a boneca no chão molhado, tinha algo de profundamente perturbador. Valentina ergueu-se devagar, seus olhos castanhos escuros, que pareciam carregar uma consciência antiga demais para aquele corpo pequeno fixados na janela da sala. Caminhava como se estivesse em transe, quando de repente parou diante da parede onde fotografias de família penduravam em molduras de madeira. Daniela sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ver a filha estender a mão, tocando levemente uma foto onde ela mesma aparecia ao lado de sua irmã mais velha, Clara. "Mamãe, a tia Clara não aparece direito nas fotos", disse Valentina com naturalidade desconcertante, o dedo pequeno ainda tocando o vidro da moldura. Ela nunca sorri de verdade porque tem medo que a câmera capture o pedaço dela que está quebrado. Daniela deixou cair a colher que segurava, o metal batendo contra o chão de cerâmica, com um som que ecoou como um trovão silencioso. Sua irmã Clara sofria de depressão severa há anos. Evitava fotografias desde a adolescência, mas isso era algo que Valentina jamais deveria saber. Como poderia uma criança de 5 anos, que mal entendia o conceito de tristeza comum, falar sobre fragmentação psicológica? "Amor, você está inventando histórias?", perguntou Daniela, a voz tremendo ligeiramente. Valentina virou-se, encarando a mãe com aquela seriedade antinatural. "Não estou brincando, mãe. Eu vejo. Quando as pessoas têm a luz partida por dentro, elas fogem das câmeras porque sabem que não vão conseguir fingir naquele momento congelado." A menina apontou para outra fotografia, desta vez do próprio pai, que havia abandonado a família 2 anos antes. O papai também. Ele nunca olhava para a câmera de frente porque tinha vergonha do buraco escuro que carregava aqui. Tocou o próprio peito, exatamente sobre o coração. Naquele momento, Daniela compreendeu que sua filha descrevia conceitos que ela mesma, formada em ciências farmacêuticas e com anos de experiência lidando com medicamentos psiquiátricos, levou décadas para entender. Valentina falava de dissociação, de máscaras sociais, de trauma não processado, usando a linguagem simples de uma criança que enxergava além do muro que separa o visível do invisível. E se ela estivesse certa? E se algumas pessoas realmente fugissem das fotografias porque, em algum nível profundo de consciência, sabem que a câmera captura mais do que gostariam de admitir? Daniela passou aquela noite inteira acordada, revirado álbuns de fotografia que estavam guardados há anos no armário do quarto. A luz amarelada do abajur iluminava páginas e páginas de memórias congeladas no tempo, e quanto mais ela procurava, mais a declaração de Valentina se confirmava de forma perturbadora. Em 127 fotografias de reuniões familiares, aniversários, formaturas e festas de fim de ano, Clara aparecia em apenas 8.
Daniela contou 3 vezes, anotou em um caderno, não podia estar vendo aquilo, 8 fotografias em 15 anos de história familiar documentada. Mas não era só a quantidade que a deixava com as mãos tremendo, era a forma. Em cada uma das 8 fotos onde Clara aparecia, algo estava errado. Na formatura da própria Daniela, Clara estava na beirada do grupo, corpo ligeiramente virado para o lado, como se estivesse prestes a sair do enquadramento. No Natal de 2019, última festa grande antes da pandemia, Clara segurava um copo de vinho e olhava para baixo, cabelos cobrindo metade do rosto. No aniversário da mãe delas, Clara estava atrás de todos, quase escondida pela sombra da árvore do quintal. Nunca no centro. Nunca olhando diretamente para a câmera. Nunca com aquele sorriso que Daniela lembrava da infância. Pessoas com luz partida ficam na beirada das fotos, nunca no centro, Valentina havia dito. Daniela sentiu um nó na garganta. Pegou outro álbum, este de seu próprio casamento. Precisava testar a teoria, mesmo que a ideia parecesse absurda. Seu ex-marido, Fernando, que abandonara a família alegando necessidade de encontrar a si mesmo e nunca mais voltara. Em 43 registros do casamento, desde o noivado até a lua de mel em Búzios, Fernando olhava diretamente para a câmera em apenas 2. Em todos os outros, ele sorria, sim, mas sempre com o rosto levemente desviado, ou olhando para Daniela, ou para o horizonte, ou para o chão, nunca confrontando a lente com os olhos. Ela não havia percebido isso na época. Como não havia percebido que o homem com quem casara carregava algo tão pesado que nem mesmo conseguia encarar sua própria imagem sendo registrada? Pela manhã, quando Valentina desceu para tomar café, encontrou a mãe ainda sentada no chão da sala, cercada por álbuns abertos, fotografias espalhadas como peças de um quebra-cabeça macabro. "Mamãe, você não dormiu?" perguntou a menina, esfregando os olhos. Daniela a puxou para um abraço demorado. "Meu amor, preciso que você me explique uma coisa. Como você sabe dessas coisas sobre as pessoas?" Valentina encolheu os ombros, como se a resposta fosse óbvia demais. "Eu vejo, mamãe. Quando olho para alguém que tem dor muito grande guardada, a luz ao redor fica diferente. É como se tivesse rachaduras, sabe? Igual quando a gente deixa um copo cair e ele quebra, mas não vira pedacinhos, só fica todo rachado." A semana seguinte trouxe uma série de eventos que transformariam aquela descoberta íntima em algo muito maior. Valentina frequentava a escola maternal Jardim das Acácias, pequena instituição no centro histórico de Petrópolis, conhecida por sua abordagem humanizada e turmas reduzidas. Na quinta-feira, durante a atividade de artes, a professora Marília Fontes, pedagoga de 41 anos, com 2 décadas de experiência com crianças pequenas, notou algo estranho no comportamento de Valentina. A turma estava fazendo colagens com fotografias trazidas de casa quando Valentina levantou-se abruptamente e caminhou até Theo, menino de 6 anos que sempre chorava quando tiravam foto da turma. As outras crianças já haviam parado de chamá-lo para as fotos de grupo, acostumadas com suas crises. Valentina se ajoelhou ao lado dele, tocou gentilmente seu ombro e disse algo que fez Marília deixar cair a tesoura que segurava. "A luz do Theo tem rachaduras porque alguém machucou ele muito." A voz de Valentina era suave, mas carregava uma certeza que não cabia em uma criança de 5 anos. Sem esperar resposta, ela pegou lápis de cera e papel e começou a desenhar. O resultado foi perturbador. Uma figura pequena, claramente uma criança, cercada por linhas pretas irregulares que se quebravam em ângulos agressivos, como raios negros convergindo para o centro. Marília sentiu o sangue gelar. Theo estava em acompanhamento psicológico após denúncia de abuso doméstico. Informação sigilosa, restrita apenas à direção da escola e ao conselho tutelar. Valentina não poderia saber disso. As 2 famílias mal se conheciam, viviam em bairros diferentes,
Não tinham contato fora da escola. Nos dias seguintes, Valentina fez o mesmo com outras 4 crianças. Apontava, desenhava, descrevia padrões de luz rachada ou sombras pesadas ao redor de cada uma. Marília, sem contar a Valentina ou as outras crianças, verificou discretamente os prontuários. Todas as 4 estavam em algum tipo de acompanhamento terapêutico. Todas carregavam traumas documentados. A reunião emergencial convocada pela coordenação pedagógica aconteceu na segunda-feira seguinte. Daniela chegou ao colégio com o coração disparado, temendo que Valentina tivesse feito algo errado, mas a expressão no rosto da coordenadora, Luciana Marques, não era de reprovação, era de perplexidade absoluta. Senhora Cardoso, precisamos conversar sobre sua filha. Não porque ela tenha feito algo inadequado, mas porque ela está fazendo algo impossível. Luciana explicou os casos, mostrou os desenhos de Valentina, as correlações assustadoramente precisas com os históricos médicos das crianças identificadas. Como ela sabe disso? Perguntou, a voz traindo a inquietação de quem viu suas certezas pedagógicas serem abaladas. Nenhuma informação sobre os casos dessas crianças foi compartilhada. São dados protegidos por sigilo. Daniela respirou fundo. Não sabia se deveria contar sobre os álbuns de família, sobre a tia Clara, sobre a teoria que estava se formando em sua mente desde aquela noite insone. Eu acho que minha filha enxerga trauma, disse finalmente. Literalmente enxerga, como se fosse algo visível. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo toque de celular de Luciana. Era a mãe de outra criança, ligando em pânico. Nos 2 dias seguintes, mais pais procuraram a escola. Todos queriam entender como Valentina havia identificado algo que eles próprios escondiam. Um pai admitiu estar em tratamento para depressão há 3 anos, condição que mantinha em segredo até da família estendida. Uma mãe confessou ter perdido um filho em gestação anterior e nunca ter processado o luto adequadamente. Cada história confirmava o padrão. Cada relato validava o dom perturbador de Valentina, mas foi Dona Amélia, vizinha do apartamento ao lado, que trouxe a confirmação mais tocante. Na sexta-feira à noite, a senhora de 68 anos bateu à porta de Daniela, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Preciso te contar uma coisa, disse ela, voz embargada, sobre o que sua filha me disse no elevador. 3 dias antes, Valentina e Dona Amélia haviam subido juntas do térreo ao 5º andar. A menina olhara fixamente para a vizinha e sussurrara. A senhora tem uma estrela apagada no peito. Dona Amélia, confusa, perguntara o que aquilo significava. É quando alguém que a gente ama muito vai embora e deixa um lugar vazio que nunca mais se enche, respondeu Valentina com naturalidade. A vizinha revelou então seu segredo guardado há 40 anos. Havia perdido um filho de 5 anos, exatamente a idade de Valentina, em um acidente de trânsito em 1984. Desde então, evitava fotografias como se fugisse de espelhos. Não havia fotos suas em nenhuma rede social. Nos álbuns de família, aparecia em menos de 10 registros em 4 décadas. Como ela sabia? Perguntou Dona Amélia, segurando as mãos de Daniela. Como uma criança pode ver uma dor que nem meus próprios filhos perceberam? Daniela passou aquele fim de semana documentando tudo metodicamente. Sua formação científica exigia organização, dados concretos, padrões verificáveis. Criou uma planilha no computador listando todos os casos que Valentina havia identificado. 23 pessoas no total. Entrou em contato discreto com algumas, pediu autorização para confirmar informações. O resultado foi assustador na sua consistência. 100% das pessoas que Valentina apontara como tendo luz partida apresentavam um histórico documentado de trauma psicológico, luto não processado, abuso na infância, depressão clínica, abandono, violência doméstica. E todas, sem exceção, evitavam fotografias de forma consciente ou inconsciente. Mais fascinante ainda eram as descrições que Valentina fazia. Ela não dizia apenas,
Essa pessoa está triste. Descrevia especificidades que correspondiam a tipos diferentes de trauma. Luz rachada, para casos de depressão e ansiedade. Buraco escuro, para luto não processado. Vidro quebrado, para vítimas de abuso ou violência. Fumaça cinza, para pessoas carregando culpa ou vergonha profunda. Era como se o cérebro de Valentina tivesse criado uma taxonomia visual para a dor emocional. Na noite de domingo, Daniela tomou a decisão que mudaria tudo. Ligou para uma antiga colega de faculdade, Renata Torres, que trabalhava no departamento de psicologia da UFRJ. Explicou a situação em detalhes, enviou fotos dos desenhos de Valentina, compartilhou a planilha de casos. Renata, sei que vai parecer loucura, mas preciso de ajuda. Minha filha enxerga manifestações físicas de dor emocional e não sei mais o que fazer com isso. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Quando Renata finalmente falou, sua voz estava diferente, carregada de uma seriedade que Daniela reconheceu. Daniela, conheço alguém que precisa ver isso. Doutora Beatriz Almeida. Se existe alguém capaz de entender o que está acontecendo com Valentina, é ela. O consultório da doutora Beatriz Almeida no Instituto de Psicologia da UFRJ tinha paredes cobertas de diplomas e certificados. 47 anos, 22 deles dedicados à psicotraumatologia, com pós-doutorado em Harvard sobre percepção de estados emocionais. Ela havia visto de tudo em sua carreira, ou pelo menos achava que sim, até conhecer Valentina Cardoso. Crianças são imaginativas, captam linguagem corporal sutilmente, disse doutora Beatriz, quando Daniela terminou de relatar os casos, seu ceticismo profissional funcionando como escudo contra o inexplicável. Mas então Valentina entrou na sala. A menina caminhou devagar até uma fotografia emoldurada na parede, onde a própria doutora Beatriz aparecia sorrindo ao lado de colegas em um congresso. Valentina estudou a imagem por longos segundos antes de virar-se para a psicóloga. A senhora tem luz trêmula, não quebrada. É diferente, disse a menina, inclinando a cabeça. É quando a pessoa ajuda a consertar os outros, mas esquece de consertar ela mesma. A senhora tinha alguém muito importante que foi embora e agora vive só para cuidar das pessoas tristes. O rosto de doutora Beatriz empalideceu. Viúva há 3 anos, evitava fotografias desde então. Dedicava-se obsessivamente aos pacientes traumatizados, como forma de escape da própria dor. Informações que Valentina não poderia saber. Ninguém sabia, nem mesmo Daniela. A psicóloga precisou se sentar, a mão tremendo ao ajustar os óculos. Como você sabe disso? Conseguiu perguntar, a voz mal saindo. Naquele momento, o ceticismo de doutora Beatriz ruiu. Ela montou uma equipe multidisciplinar na mesma semana e desenvolveu protocolos rigorosos de validação. O primeiro teste foi simples, mas devastador. 30 fotografias aleatórias de pessoas desconhecidas, misturando casos de trauma documentado com controles saudáveis. Valentina deveria identificar quem tinha luz partida, sem nenhuma informação adicional. A menina estudou cada foto em silêncio, às vezes por segundos, às vezes por minutos inteiros. Apontava, descrevia, desenhava. 27 identificações corretas de 30 possíveis. 90% de acurácia. Os 3 erros eram casos limítrofes, traumas leves ou muito recentes, que mesmo psicólogos experientes teriam dificuldade em detectar sem entrevista detalhada. O segundo teste foi ainda mais específico. 15 fotografias, com históricos médicos completos documentados. Valentina não deveria apenas identificar presença de trauma, mas especificar o tipo. Ela circulou a sala, tocando levemente cada fotografia, sussurrando suas percepções. Buraco escuro, perdeu alguém. Vidro quebrado no peito, alguém machucou quando era criança. Fumaça cinza pesada, fez algo que pensa que foi muito errado. 13 categorias corretas de 15 tentativas. 86,6% de precisão. Ela distinguiu entre luto, abuso infantil, depressão pós-parto
e transtorno de estresse pós-traumático, sem nunca ter ouvido esses termos técnicos. O terceiro teste quebrou qualquer resquício de dúvida. 12 fotografias da mesma pessoa, em momentos diferentes da vida, antes e depois de eventos traumáticos. Uma mulher sorrindo em formatura universitária, depois a mesma mulher 5 anos após perder um filho. Um homem em casamento feliz, depois o mesmo homem 3 anos após divórcio destrutivo. Valentina identificou corretamente a mudança na luz em todos os 12 casos, mas foi o caso Paulo Mendes que selou a impossibilidade de negar. Doutora Beatriz trouxe uma foto corporativa profissional de um homem de 38 anos, bem vestido, sorriso confiante, postura impecável. Valentina estudou a imagem por 2 minutos completos, tempo mais longo que dedicara a qualquer outra. Então pegou o lápis vermelho e desenhou sobre papel transparente colocado sobre a foto, rachaduras vermelhas no pescoço, sombra pesada nos ombros. Ele carrega algo muito pesado que ninguém vê, murmurou. Tem medo de espelhos e câmeras porque não quer ver o que se tornou. Viu coisas muito ruins que não consegue esquecer. Doutora Beatriz revelou a verdade que apertava o peito de todos os presentes. Paulo Mendes era bombeiro militar, sobrevivente da tragédia de Brumadinho, TEPT severo, tentativa de suicídio 6 meses antes da foto. Havia removido todos os espelhos de casa, deletado redes sociais, isolado-se completamente. Detalhes nunca compartilhados publicamente, mantidos sob sigilo médico. Valentina jamais teve acesso a essas informações. Era literalmente impossível que soubesse. A repercussão na comunidade científica brasileira foi imediata. Dr. Roberto Fonseca, psiquiatra e pesquisador da USP, viajou de São Paulo para testemunhar os testes. 50 novos casos de diferentes estados foram submetidos à avaliação de Valentina. A menina manteve acurácia entre 85% e 92%. E mais surpreendente, identificava os mesmos padrões em videochamadas, não precisava de fotografias físicas. University of Virginia, Division of Perceptual Studies, foi contactada. Dr. James Patterson, especialista em percepção anômala, voou para o Brasil com equipamento de monitoramento cerebral portátil. Valentina foi submetida à ressonância magnética funcional completa. Os resultados chocaram até mesmo os neurologistas mais experientes. Atividade incomum e altamente intensificada no córtex visual, especificamente nas áreas relacionadas ao reconhecimento de faces e expressões. Mas o mais extraordinário era a amígdala e regiões do sistema límbico, áreas responsáveis pelo processamento emocional, apresentando conexões neurais atípicas com o córtex visual primário. Era como se o cérebro de Valentina tivesse criado uma via neural completamente nova, traduzindo informações emocionais sutis em percepções visuais concretas. A hipótese científica foi formulada em reunião fechada com 15 especialistas. Sinestesia emocional extrema combinada com hipersensibilidade a microexpressões. Valentina não tinha poder paranormal. Tinha neurologia extraordinária. Seu cérebro processava minúsculos sinais que todos captamos inconscientemente. Linguagem corporal, tensão muscular, padrões de evitação visual, e os transformava em imagens visuais que ela descrevia como luz partida ou rachaduras. Artigo estava sendo preparado para Journal of Trauma Psychology. O mundo científico estava prestes a conhecer Valentina Cardoso. O teste definitivo aconteceu no auditório do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. 15 psicólogos, 8 psiquiatras, 2 neurologistas e representante da Associação Brasileira de Psiquiatria presentes. Protocolo duplo cego rigoroso. 10 voluntários em salas separadas, 5 com trauma documentado, 5 controles saudáveis. Valentina entraria sem informações prévias. Cada interação gravada, testemunhada, documentada, a menina caminhou de sala em sala, silenciosa, concentrada. Marcela, 29 anos. Fumaça cinza muito densa, algo que ela acha que foi culpa dela. Revelação posterior confirmou.
Sobrevivente de acidente onde amiga morreu? Culpa patológica. João, controle. Luz normal, inteira. Confirmado sem trauma. Adriana. Rachaduras fundas, muito antigas, começou quando era pequena. Revelação. Abuso sexual dos 4 aos 7 anos. Pedro, controle. Luz tranquila, confirmado. Mas na quinta sala, Valentina parou na porta, recuou assustada. A luz dela está quase apagada, é perigoso. Equipe interveio imediatamente. Regina, 44 anos, tinha ideação suicida ativa, estava em tratamento de emergência. Resultado final: 10 de 10 identificações corretas, 0% de margem de erro. O silêncio no auditório era denso como névoa. Dr. Roberto Fonseca tomou a palavra, emocionado. Em 30 anos de psiquiatria, nunca testemunhei algo assim. Esta criança está percebendo algo real. Dr. Peterson confirmou. Valentina pode estar identificando marcadores biológicos de trauma que ainda não sabemos medir. Dra. Beatriz revelou a teoria final. Sinestesia emocional traumática. Não paranormal, neurologia extrema. Regina solicitou conversa privada com Valentina. Momento tocante. Agradeceu, disse que ser vista pela primeira vez salvou sua vida. Decisão unânime. Publicar estudo internacional, desenvolver protocolo clínico usando a habilidade de Valentina para triagem de trauma em crianças. Daniela chorou. Minha filha não é estranha. Ela é extraordinária. Valentina, simples. Eu só vejo o que está lá. Queria que todo mundo pudesse ver também. Assim ninguém ficaria sozinho com a luz quebrada. 6 meses depois, artigo publicado no International Journal of Psychology and Neuroscience. Valentina colabora com equipe terapêutica 2 vezes por semana, sem pressão, apenas brincadeiras. Já ajudou na identificação precoce de trauma em 47 crianças. Programa piloto em 3 escolas do Rio, usando suas percepções. Tia Clara finalmente aceitou tirar foto com Valentina. Primeira em 15 anos, onde sorri genuinamente. Agora sua luz está remendando, tia. Ainda tem rachaduras, mas está colando de volta. E você? Já percebeu que evita câmeras sem saber por quê? Talvez seja a hora de olhar para sua própria luz. Porque ser visto de verdade, com toda a nossa dor e rachaduras, pode ser o primeiro passo para a cura. Se uma criança de 5 anos consegue enxergar nossa dor mais profunda apenas olhando para nós, o que mais estamos escondendo de nós mesmos que ela vê claramente?